O Sistema Ponta Negra de Comunicação está realizando a rodada de entrevista com os candidatos ao Senado. O nosso entrevistado de hoje, seguindo a ordem definida em sorteio, é o candidato Geraldo Pinho, do Podemos. A entrevista terá a duração de 15 minutos na TV, mais 5 minutos no nosso canal do YouTube e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. Boa tarde, Micarla. Antes de mais nada, registrar meus sinceros agradecimentos à TV Ponta Negra por estar abrindo essa oportunidade de todos os candidatos ao Senado se apresentar, falar um pouco das suas ideias, seus projetos, de forma igualitária, né? Reforçando assim o processo democrático. Candidato, o senhor é médico e eu quero começar perguntando especificamente sobre esse setor, que é um dos mais problemáticos hoje, né, em relação em todo o Brasil, esse setor da saúde. O senhor sendo eleito senador, o foco maior vai ser sobre a saúde? Com certeza, Micarla. Inevitavelmente, eu, por ser médico, até por entender mais sobre essa área e essa temática, minha principal bandeira, sem sombra de dúvida, vai ser a saúde. Vou tentar lutar, entender quais são os principais gargalos e desafios da saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte. Tenho bagagem, tenho experiência na saúde pública, já fui médico da Estratégia de Saúde de Família de Elbo Marinho, de Canguaretama, de Jucurutu. Jucurutu eu tive a oportunidade e a honra de ser o diretor médico lá do Hospital Maternidade Carlino Dantas. Então a gente sabe, né, quais são os problemas e o principal, a gente sabe o que fazer para tentar amenizar e elevar essa qualidade do serviço público da saúde. O que o senhor acredita que hoje seria uma proposta realmente decente para a saúde pública aqui no Rio Grande do Norte? Eu sei que o senhor é candidato ao Senado, é diferente, não é um candidato ao governo, que aí, né, tem ações mais executivas, mas como legislativo, em o senhor sendo eleito senador, que tipo de leis, que tipo de propostas o senhor teria especificamente para essa questão da saúde? Foi muito bom, né, minha cara, você ter tocado nesse ponto do legislativo e do executivo, né? Às vezes muita gente me pergunta, você é médico, vai construir o hospital? Não, eu não vou construir o hospital. Gostaria muito de construir o hospital, mas não só construir, gerir e vê-lo funcionando de forma adequada e humanizada. Mas no legislativo, Micaela, eu acho que a minha principal luta e a mais emergente vai ser a gente moralizar essas filas de exame, de cirurgia e de consulta eletiva, que a gente nunca sabe quem é que está nessa fila, qual é a prioridade. Às vezes tem gente que passa na frente só por critério político, eleitoral, aquela velha politicagem da troca de voto. Inclusive, recentemente teve cassação de vereador citado nesse esquema do fura-fila. Tem deputado também que está sendo investigado. Então, a gente tem que moralizar, criar um sistema que possa ser o mais claro e transparente possível. Talvez um aplicativo, talvez um portal da transparência, por que não federal, tanto de fila federal, municipal, estadual, onde o cidadão comum possa entrar nessa fila, ver quem está lá, qual é a quantidade, qual é a sua posição. Se houver troca na ordem, algum profissional de saúde assinar lá eletronicamente dizendo o motivo e assim dar transparência e clareza nesse processo onde a gente mais precisa, né, que é na dor e no sofrimento e na doença. Candidato, o senhor é um dos mais jovens candidatos ao Senado nessas eleições. Isso o senhor acredita que traga alguma diferença, por exemplo, na questão da educação dos jovens? O senhor vê alguma proposta? O senhor acha que existe alguma lei que ainda possa ser feita, algum trabalho que ainda possa ser feito para melhorar a questão da educação dos jovens? Com certeza, Micarla, assim eu fico muito feliz de ser um dos candidatos mais novos, trazendo essa bandeira de renovação política. Acho que o mais novo é o Rafael Mota, né? Salvo engano, tem 36 anos. A gente esteve junto agora num debate recentemente, batemos uma bola, conversamos muito a respeito sobre a juventude, querendo ou não, uma bandeira em comum nossa, que geralmente a juventude entra muito em pauta em época de eleição, mas depois que passa a eleição, a juventude fica um pouco escanteada, um pouco à margem da discussão. E a gente tem que, cada vez mais, né, investir na criança, investir no adolescente, desde o ensino básico, passando pelo fundamental, pelo profissionalizante. A gente tem sim que ver estratégias de melhorar a qualidade da educação dessa parcela tão importante da população, porque é a única ferramenta capaz de mudar o patamar de uma pessoa dentro da sociedade é a educação. E em relação à segurança pública, o senhor é do tipo, um candidato do tipo que propõe, não, nós temos que aumentar o poderio da polícia, nós temos que aumentar a quantidade de armas nas mãos da polícia, ou o senhor acredita que é necessário se aumentar questões como assistência social, empregabilidade? Como é que o senhor se posiciona nisso, candidato? Micaela, eu acho que os dois itens que você falou numa receita, os dois ingredientes são importantíssimos, né?
O mundo ideal seria que a segurança pública fosse só para coisas burocráticas, que a gente já tivesse um sistema educacional de excelência, de cidadania, onde os crimes fossem muito pouco, né, por conta da desigualdade social, mas infelizmente a realidade não é essa. O crime organizado está muito bem instalado em todas as capitais, em todos os estados, em todos os entes da federação, as facções criminosas. Então a gente primeiro tem que estruturar a polícia militar, falando aqui na parte estadual, né? Tem vários municípios que só tem um policial, uma viatura, não vai dar frente nunca de dar conta das demandas da segurança pública. A gente tem que reestruturar a rede, a gente tem que valorizar os profissionais, a gente tem que pagar um salário digno e, assim, acima de tudo, a gente tem que investir em inteligência. Às vezes o crime organizado, as facções estão bem mais estruturadas, bem mais à frente da inteligência da polícia militar. E, só para finalizar esse ponto de segurança pública, tem que ter um comando. Né? O policial tem que ir a campo, tem que ir à rua, fazer suas ações, sabendo que vai ser respaldado e segurado naquilo que ele tem que fazer, trabalhar. Não é cometer ilícito, passar da autoridade, mas fazer o trabalho que tem que se fazer. O policial, às vezes, vai com receio de fazer algo, sabendo que no outro dia vai ser execrado, vai ser processado, vai ser colocado no tribunal, então tem que ter comando. E comando dos pré-candidatos aí postos ao governo do Estado, quem mais entende de segurança pública é o nosso candidato, o capitão Stifson Valentim. Candidato Geraldo Pinho, ainda vou falar com o senhor sobre política. Calma que a gente ainda tem tempo, mas eu quero perguntar ao senhor o seguinte, economia. A gente sabe que o nosso Estado o ponto principal, o fator propulsor realmente da economia do nosso Estado é o turismo. E aí, o que o senhor pensa a respeito disso? Que propostas seriam encaminhadas pelo senhor, caso eleito senador, para a questão da melhoria do turismo aqui no Rio Grande do Norte? A gente volta de novo, né? No ponto da rede, no início do problema. Então, o turista vem aqui, já começa pelo acesso ao ponto turístico, ruas esburacadas, limpeza urbana, às vezes deficitária. Então, fica aquela má impressão. E a gente sabe, né, Micala, que o boca a boca é o que faz a propaganda, tanto a negativa como a positiva, mas principalmente a negativa. Então, uma experiência ruim de um turista, isso com certeza vai contaminar os demais turistas que poderiam vir para cá. Fora isso, existe a carga tributária muito elevada. O Brasil tem uma carga tributária das maiores do mundo, então a gente tem que rever isso no Congresso. A pauta da reforma tributária é urgente, sempre vai ficando para trás em época de eleição. A gente tem que simplificar essa questão tributária do país, dando incentivos para quem de fato gera emprego, que é o pequeno e o médio empreendedor. Mais da metade dos postos de trabalho são gerados por essa área da economia. Então, a gente tem que ter incentivo, a gente tem que incentivar a essa camada de empreendedores poder ascender, empregar mais e aí sim, estruturar toda a questão da cadeia turística, a gente trazer para cá, para todo mundo conhecer todo o potencial e as coisas belas e lindas que o Estado do Rio Grande do Norte tem a oferecer. Candidato Geraldo Pinho, o senhor, nas suas propostas, o senhor propõe reduzir exatamente o peso da máquina pública. Como que isso é possível? Primeiro tem que fazer os cortes necessários, né? Muito se fala em reduzir o tamanho do Estado, reduzir o número de secretarias, de autarquias, de cargos, mas poucos, de fato, têm a coragem de fazer, né? Porque tem um grupo político por trás muito grande, a gente vê aí, já me antecipando mais uma vez, já peço desculpas, mas grupos políticos enormes, né? De um lado, o que está governando, do outro lado, o que está pleiteando assumir o governo, mas são vários deputados estaduais, federais, prefeitos, e aí viram aquele eterno cabide de emprego. A gente sabe que tem várias secretarias, várias autarquias que estão no seu escopo, no seu estatuto, fazendo as mesmas coisas. Então, tem que enxugar. Primeiro, tem que ter uma máquina pública eficiente, e eficiente não quer dizer que é com mais secretarias, com mais servidores. Tem que fazer com menos o melhor possível, e tem que enxugar na carne. Isso aí é o básico, né? E no plano de governo do nosso candidato a governador também tem esse ponto. É um pilar do plano de governo dele. Candidato Geraldo Pinho, agora sim vamos falar sobre política, a gente ainda tem 6 minutos para tratar sobre esse assunto. O senhor já colocou aí por 2 vezes a questão do candidato ao governo pelo seu partido, o capitão Stifson Valentim. Interessante porque ele abriu mão do seu tempo de televisão, do seu tempo de rádio, ele abriu mão da propaganda eleitoral gratuita transmitida pelo rádio e pela TV. Mas o senhor não. O senhor acha importante esse tempo? E por que foi que vocês, no caso, divergiram nesse ponto de vista? Eu, além de candidato ao Senado, eu sou secretário estadual-geral do partido. Então, desde a pré-campanha, o senador oficializou
não querer usar o fundo eleitoral, também abriu mão na reunião do TRE do tempo de TV, mas nós, eu, na majoritária, candidata a Senado, como os nossos 9 pré-candidatos, agora candidatos, né, a federal, estamos sim utilizando o tempo de TV, estamos utilizando o fundo eleitoral, porque achamos que, já que a regra do jogo é essa, a gente tem que jogar conforme as regras estão estabelecidas. Eu, assim como senador, sou contra o financiamento público das eleições. Mas já que está posto, eu vou usar o que eu tenho direito, né? Infelizmente, não sou tão conhecido como senador, então, tudo que eu puder levar o meu nome, minhas ideias, meus projetos, para a população poder ter um melhor embasamento de todos os candidatos e poder escolher melhor, eu assim acho certo. É melhor eu estar usando de forma correta do que vários estarem utilizando de forma incorreta. Candidato, e assim, no Senado, né, nessa corrida para o Senado, são 10 candidatos, né? É muita gente, né, concorrendo num estado pequeno, como o Rio Grande do Norte, mas é bom que você que está em casa lembre que vai ser eleito um senador no Rio Grande do Norte, do mesmo jeito que vai ser eleito um senador em São Paulo, um senador no Rio, a mesma quantidade de senadores, né? Então, fica ainda mais importante os estados menores terem o seu representante que vai estar no mesmo nível dos estados grandes. E aí eu lhe pergunto, como é que é participar, ou melhor, dá para fazer a diferença, dá para chamar a atenção no meio de tanta gente, no meio de tantos candidatos? Como você falou duas coisas importantes, né, Carla? Primeiro, que é a única eleição onde a representatividade do nosso estado fica igual com as demais, né? Todos os estados têm 3 senadores. Segundo, são 10 candidatos ao Senado e 9 ao governo. Então, a gente tem mais candidato ao Senado que ao governo. Então, eu estou enfrentando candidatos fortes, experientes, estruturas partidárias gigantes, fundos eleitorais enormes. Para você ter uma ideia, eu recebi até agora R$20 mil. Se for comparar com os 3 principais, isso dá 1%. Já tem gente com 2 milhões podendo utilizar, eu estou com 20 mil. Até o candidato do PSOL, para a gente fazer de parâmetro, tem 7 vezes mais fundo eleitoral do que eu tenho no momento. Mas isso não me assusta, isso não me desanima, isso me força a ser criativo, de buscar formas diferentes, de poder aparecer, de furar a bolha. E tenho encontrado na rua, nas cidades que estou visitando. Esse final de semana tive a oportunidade de ir a Goianinha, tive a oportunidade de ir a São Gonçalo, Parnamirim, Ceará-Mirim, sendo muito bem recebido. Vi você na rede social, vi você naquela inserçãozinha de 18 segundos, captei a sua mensagem, isso muito me anima. E aí, é no boca a boca, vamos ver se vai dar certo. Candidato, vamos agora a alguns temas que, com certeza, o senhor sendo eleito senador, vai ter que estar diante deles para votar e também, com certeza, a população quer saber a sua opinião. Aborto. Sou totalmente contra o aborto. Eu, como médico, nunca poderia ir contra a vida, né? Então, sou totalmente contra o aborto, a não ser naquelas ocasiões que já são previstas na lei, né? O estupro, a violência sexual, ou aquele tipo de doença que o feto, o embrião, pode colocar em risco a mãe. E aí a saúde pública tem que estar estruturada para poder fazer esse aborto da melhor forma possível. Em relação à legalização da maconha, qual é o seu ponto de vista? Eu sou contra também. Acho que não é esse o mecanismo que vai melhorar essa temática. Sou totalmente contrário. Liberação da venda de armas no Brasil. Aí são 2 pontos, né? Primeiro, eu sou a favor da posse de arma, o cidadão poder proteger a sua vida e a propriedade privada. Questão da venda e do porte, a gente tem que ter um critério muito bem estabelecido, fiscalização constante, que não é qualquer um que pode estar armado andando pela sociedade, principalmente nos dias de hoje, né? Que a saúde mental está muito aflorada, cada vez mais, e a gente hoje está apto a portar uma arma, amanhã já pode não estar, então tem que ser muito bem criterioso. Questão da desmilitarização da polícia. Eu acho que hoje aqui só vai ser contra, né? Sou contra também. Não é isso que vai fazer resolver os índices de criminalidade nem de segurança pública, de jeito nenhum. A questão das privatizações. O senhor é contra ou a favor privatização de estatal? Agora sim, tá vendo aí, ó? Sou a favor. Eu acho que o Estado tem que entregar o melhor serviço à população, ao pagador de imposto, ao contribuinte. Se é uma estatal deficitária, que não entrega um serviço público digno à população, tem que ser vendida. Então, o senhor Sou a favor. A favor. Candidato, nós ainda temos 50 segundos. O senhor, eu queria que o senhor pudesse aproveitar, antes da gente ir para o YouTube, para fazer a sua apresentação. Afinal de contas, quem é Geraldo Pinho? Geraldo Pinho é médico, tem 40 anos, casado, pai de um casal de filhos, e coloco o meu nome à disposição do Senado com um grande diferencial. O meu único compromisso é com você, telespectador, você que está em casa, o pai, a mãe de família, o jovem.
Meu único compromisso é com você, né? Eu não tenho um prefeito me apoiando, não tenho um deputado me apoiando e quero, como médico, ouvir. Político fala muito, Micarla, mas ouve muito pouco. E eu sei que a única forma da gente entender os problemas e tentar entregar uma solução adequada é ouvindo. Estou aqui para lhe ouvir, para a gente construir soluções em conjunto e representar você de uma forma independente, da melhor forma possível no Congresso Nacional. Candidato Geraldo Pinho, por enquanto a gente vai ficando por aqui, mas já quero convidar você que está nos assistindo para continuar essa entrevista lá no YouTube da TV Ponta Negra, porque agora eu quero saber qual é o voto do candidato ao Senado, Geraldo Pinho. Ele já disse, né? Tem o candidato Stevenson Valentim, que é o seu companheiro ali de chapa, então o voto para o governo a gente já sabe. Mas eu quero saber dele qual é o voto para a presidência da República. Afinal de contas, em quem o candidato ao Senado vai votar, mas você acompanha agora no YouTube da TV Ponta Negra e eu espero você por lá. E a gente continua aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita que você chegou aqui no YouTube, aproveita, vai lá e se inscreve no YouTube da TV Ponta Negra, aciona aí o sininho, porque todas as vezes que tiver conteúdo interessante, a gente vai estar avisando a você. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato ao Senado pelo Podemos, partido que tem o candidato capitão Stevenson Valentim como candidato ao governo do estado. E eu acabei de perguntar ao candidato Geraldo Pinho, volto a fazer a pergunta, afinal, candidato, nós já sabemos que o senhor vai votar no candidato Stevenson Valentim, lógico, mas agora mais 5 minutos de entrevista. Quem é o seu candidato à presidência da República? Boa, Micarla. Sou muito perguntado sobre isso, respondo com tranquilidade. Agora, pedindo só licença. Eu voto em Stevenson Valentim para governo e ele vota em mim para o Senado, porque tem chapa aí que a gente não sabe quem vota em quem, né? Foi feito um arrumadinho aí, por única perspectiva de poder, mas a chapa do Podemos, o governador vota no senador e o senador vota no seu governador. Nosso partido se aliou com Simone Tebet, a senadora, apostou na terceira via, mas a gente sabe que, infelizmente, nessa altura do campeonato vai ser muito difícil essa terceira via prosperar, né? É uma pena porque, mesmo Bolsonaro reeleito ou o ex-presidente Lula chegar no poder, dificilmente vai conseguir unificar o país, pacificar num curto espaço de tempo. O meu voto pessoal, já no primeiro turno, é em Bolsonaro, e no segundo, ainda assim, aí sim, com mais certeza, eu voto Bolsonaro. Agora, candidato, o que o senhor identifica? Por que o seu voto em Bolsonaro? Que pontos o senhor elenca como positivos na administração e na gestão do atual presidente Jair Bolsonaro? Assim, muito se critica e reclama do capitão Stevenson de não declarar voto em Bolsonaro. Mas se você for ver todas as votações que ele teve no Congresso, salvo engano, 83% foram alinhados com o governo e, principalmente, sem ter nenhum cargo, nenhum ministério, nenhuma diretoria. Ele votou por convicção, por acreditar naquilo que estava sendo votado. E assim vai ser a minha também. Então, eu me identifico muito com a centro-direita, tenho uns valores muito parecidos com o do presidente, sou cristão, de família, conservador nos costumes. Se a gente for comparar, não estou dizendo que um governo foi muito corrupto, o outro foi menos. Sempre tem casos de corrupção, mas se a gente colocar na balança é muito simples e claro de ver a magnitude de um e outro. A gente está se tentando moralizar, melhorando os mecanismos. Vindo agora para a minha área, da questão da saúde, né? Tirando a questão da demora da vacina, de perder muito tempo se falando em cloroquina, em troca de ministro de saúde no caos, né? Na época da pandemia, mas no apurado geral, ele foi muito bem, destinou recursos federais para todos os estados da federação, sem olhar cor de partido, sem olhar nome de governador, e isso, como médico, como pessoa, me deixou assim muito feliz, né? Porque se a gente for comparar com os outros países do mundo, o problema foi bem maior, né? O senhor teme, candidato, alguma represália por parte do seu partido, do senhor não estar seguindo o que o Diretório Nacional, né, prega sobre essa aliança com Simone Tebet? Não, é bem tranquilo, nosso partido é bem plural, isso aí já foi dito até internamente, o próprio senador também já falou, então isso aí é bem tranquilo. O que importa é a gente manter a unidade dos nossos princípios dentro do Estatuto do Partido ideológicos, de ficha limpa, de votar independente, sem conchavo político, isso aí é bem estabelecido e, graças a Deus, o Podemos tem a terceira maior bancada no Senado, naquele ranking do político que avalia os melhores senadores, dos 10 melhores, 4 são do Podemos, então isso aí é bem tranquilo.
E eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. No meio de toda uma campanha política, o senhor já participou, inclusive, de debate com outros candidatos. O que diferencia Geraldo Pinho dos demais candidatos ao Senado? Participei do debate, inclusive foi muito quente, né? O que muito me preocupava, aqueles velhos debates de sempre, né? Atacando biografia, atacando história, ataques pessoais e se esquecendo da linha propositiva, do debate do alto nível, porque o que melhora a vida da população, da pessoa, Carla, são as ideias, são os projetos. E eu comecei o debate nessa linha, fazendo um apelo aos colegas adversários para a gente pudesse ali debater em alto nível. Infelizmente, em alguns momentos não foi possível fazer isso, mas eu tentei, na minha maneira, fui atacado também, respondi à altura, responderia de novo se necessário, não partiu de mim, né? Foi só uma defesa. Mas o que me diferencia é isso, eu quero ouvir a população, eu quero entregar propostas e ideias, e não estar atacando A, B ou C. Tem muito se falado a respeito da segurança do sistema eleitoral brasileiro, principalmente em relação às urnas eletrônicas. Qual é a sua posição em relação a essa temática? Não só a essa temática, mas em qualquer outra. Eu acho que quanto mais transparência o processo e o sistema tiver, melhor. Então, a questão do voto impresso, né, que foi tão debatida e continua uma polêmica muito grande, por que não ter, né? Tem um custo? Tem. Mas quando se quer ter dinheiro no país, se acha rapidinho, principalmente por questões eleitoreiras, né? Então, eu acho sim, mais uma forma do eleitor ter a certeza que o seu voto realmente está sendo computado da maneira como ele votou, não vejo por que não ter. Candidato Geraldo Pinho, eu quero agradecer pela sua participação aqui hoje com a gente, aqui no Jornal do Dia. Eu que agradeço novamente, Micaela, a você, a TV Ponta Negra, esse espaço da gente poder se apresentar, mostrar nossas ideias, nosso projeto de forma igualitária com os demais candidatos. Isso sim é, de fato, reforçar e acreditar na democracia. Obrigada, candidato.